Em nome da KSA Solar, eu vou falar para vocês sobre solução fotovoltaicas para geração de energia elétrica. Então, meu nome é Alexandre, eu sou engenheiro eletricista e atuo nesse setor de energia sustentável. A KSA Solar tem bastante experiência no mercado, né? Tem uns parceiros de negócios nesse setor, atuando não só na área de energia fotovoltaica, mas também em outras áreas de energia elétrica. Nós temos vários clientes no mercado, mas o foco é falar de negócios fotovoltaicos, né? Então, a gente hoje está construindo uma usina de 1 megawatt, né? Temos vários negócios já concluídos e em fase de conclusão em Caraguatatuba, no Rio de Janeiro, no estado de Minas, né? Em condomínios ao redor de São Paulo. E o que a gente precisa conhecer, né, da energia fotovoltaica, né? Olhando num aspecto inicialmente comercial, depois a gente vai entender todo o aspecto técnico, a questão de sustentabilidade, né? Os benefícios que esse tipo de energia renovável traz, né? Uma grande vantagem do sistema fotovoltaico, né, em todos os aspectos, a instalação residencial, instalação comercial, é o payback de 4 a 6 anos. Né? Então, o que significa o payback? O investimento que é feito neste tipo de projeto e instalação, né, depois de instalado, esse investimento financeiro, ele é devolvido pelo sistema fotovoltaico. Mas por que isso? Como é que isso acontece? Diferente de você comprar um automóvel, que você tira de um concessionário e ele passa a perder valor, né? Ele é depreciado no momento que você tirou do concessionário, é difícil você conseguir vender pelo mesmo valor que você pagou. A energia fotovoltaica, ela é uma geração, ela está te gerando energia que vale dinheiro, né? Pela legislação brasileira, diferente de outros países, ainda não é possível vender energia, né? Salvo alguns aspectos de GD, né? Não vou entrar nesse detalhe, mas a microgeração, ela não pode ser revertida em valores financeiros para quem está injetando energia na rede elétrica, né? Isso no Brasil, por enquanto, não significa que isso vá ser sempre assim, né? Pode ser que amanhã ou depois essas legislações vão permitir que as empresas de energia também paguem para quem está gerando energia elétrica e injetando na rede, né? E a vida útil do equipamento é de ao redor de 25 anos. Significa que, vamos assumir que em 5 anos você paga o investimento, você tem ainda 20 anos desse equipamento, um equivalente financeiro todos os meses, né? A China hoje, ela, talvez por ser o fabricante, né, desses equipamentos, todo tipo de equipamento solar fotovoltaico é fabricado na China. No Brasil, a gente tem fabricação para conseguir as empresas conseguirem financiamento via BNDES. Né? Por lei, é necessário que haja pelo menos um índice de nacionalização bem elevado dos equipamentos para conseguir financiamento pelo BNDES. Né? Então, existem empresas no Brasil que tem um índice de nacionalização bem elevado dos painéis fotovoltaicos e inversores, apenas por questão de estarem em concordância com a legislação para poder angariar investimentos do BNDES, né? Mas mesmo assim, as células de um painel fotovoltaico, elas vêm da China, são fabricadas em praticamente 90% da fabricação mundial de células semicondutoras fotovoltaicas são fabricadas na China, tanto do sistema policristalino ou monocristalino. E a China,
também percebe a vantagem de ter energia solar fotovoltaica, ela instalou isso ao redor do país inteiro, né? Então, eles hoje são um dos países que mais tem energia fotovoltaica instalada, né? Gerando energia para o país, né? O Brasil está numa posição mais abaixo, mas tem batido recordes sucessivos aí de instalação de energia fotovoltaica, né? A gente vê a produção global, né, de ao redor de 178 gigawatts, né? Então, numa uma escala geométrica, né, de avanço desse tipo de geração de energia, né, onde a gente vê a Europa, né, assim, aplicando investimento muito forte nesse setor, né? A gente pôde acompanhar aí na guerra da Rússia com a Ucrânia a questão da Rússia fornecer gás para a Europa, e eles ficaram numa situação bem difícil, não podendo arrumar problemas com a guerra ou se envolver por conta da Rússia poder desligar o gás, né, e deixar a Europa numa situação muito complicada. Então, eles estão, por isso também, né, pensando em aplicar mais recursos em cima de energia fotovoltaica, inclusive para geração de calor também por meio da energia elétrica. A nossa matriz energética, ela tem apenas, hoje, né, apenas 1,2%, mas subindo, como eu falei, né, nós estamos batendo recordes atrás de recordes de geração de energia solar fotovoltaica, e a energia hídrica hoje, ela corresponde a 61% da matriz, né? As demais aí tem seus outros percentuais. E existe uma previsão levantada pelo governo em Absolar, né, que é a Associação Brasileira de Energia Solar, né, dos fabricantes, das empresas que projetam, né, existe essa associação. Eles fazem uma previsão que a matriz energética, a partir de 2030, vai conter 50% de energia limpa. E em 2040, ou até 2040, a composição será de 32% de energia solar e 29% de hidroeletricidade. Então, vai haver uma grande reversão, né, dessa matriz. Como a gente vê hoje, ela vai daqui 2 décadas aproximadamente, vai ter uma mudança radical em termos de fontes de energia. O Brasil ele tem um índice de insolação muito alto, comparado com a Europa, muito superior, né? E isso daí é uma grande vantagem para a energia solar fotovoltaica, né? Existe esse comentário, foi extraído de um Atlas brasileiro de energia solar. Somente o estado de Minas é capaz de gerar mais energia que toda a Alemanha, né? Então é bem interessante esse aspecto, né? Desde 2012, existe uma resolução da ANEEL que permite que empresas e residências possam produzir energia elétrica a partir de fonte renovável, como luz solar, né? E injetar isso na rede elétrica. Então, não existe ilegalidade em produzir, né, a própria energia. Quais são os sistemas de energia de microgeração, né? O on-grid é um sistema mais comum hoje, né, no mercado, né? Ele injeta energia gerada na rede e não tem baterias, né? Então, ele tem que funcionar sincronizado com a rede. Se a rede elétrica é desativada, esse sistema também para de gerar, né? Tem que ter um sincronismo com a rede elétrica local, né? Injeção de energia direto na rede elétrica. É óbvio que a casa, o imóvel, né, ele também utiliza parte dessa energia. Digamos que o excedente é injetado na rede elétrica. O off-grid é quando existe a desconexão com a rede elétrica, não está conectado. Aí utiliza-se baterias, né?
as baterias entram nesse caso e são muito comuns as aplicações em fazendas, sítios onde a energia elétrica não chega ou para chegar é muito caro, né? Tem que haver um investimento muito elevado em recursos financeiros para poder chegar a rede até o local, eles preferem, né, adotar o sistema off-grid, então é desconectado da rede e utiliza baterias. Esse sistema é muito mais caro que o on-grid, por isso que existe uma limitação maior desse tipo de tecnologia. E híbridos, né, onde eles podem ser, né, existe já tecnologia que pode ser on-off-grid, então você associa baterias ou geradores diesel ao sistema on-grid, e aí, se a rede elétrica cair, a residência, né, o local, ainda continua tendo alimentação pelo sistema fotovoltaico e por baterias, né? Então, existe um gerenciamento eletrônico dessa condição. Esses equipamentos, a partir do off-grid e o híbrido, né, esses dois tipos de equipamentos são muito mais caros do que o on-grid. O on-grid é muito mais acessível, por isso é a preferência no mercado pelo on-grid. Então, aqui tem um exemplo, né? A geração solar, coletar energia coletada pelo painel, o inversor faz a conversão de corrente contínua para alternada, isso vai ao medidor que passa para a rede elétrica, né? Então, é injetado na rede elétrica, né? Existem algumas vantagens e desvantagens. A desvantagem nesse sistema é que, se faltar energia elétrica, a geração solar também é desativada, por questão até de segurança, porque imaginem se tiver uma manutenção na rede e, por conta disso, a empresa de energia elétrica desativou a energia no local para fazer alguma manutenção, substituição de cabo, e o seu gerador continua injetando na rede de energia elétrica, isso pode acarretar acidentes de proporções aí graves, né? Então, por isso eles são sincronizados. Então, faltou energia na rede, o sistema é desativado, né? E uma das vantagens que a gente tem nesse sistema é que o custo é menor para instalação, projeto de instalação, por conta de não ter bateria, né? É um sistema onde também você pode ter várias casas gerando energia, né? As microgerações somadas podem se tornar uma geração distribuída. Então, aqui algumas fotos de instalações, os inversores, né? São os equipamentos colocados bem próximo dos painéis, né? Eles trabalham com alta tensão de corrente contínua e converte essa corrente contínua para alternada. O sistema off-grid, ele tem a vantagem de não precisar da rede, né? Não há sincronismo com a rede, e isso faz com que você não precise pagar energia para a concessionária de energia, né? Então, você não paga energia elétrica, você vai ser autossuficiente, o sol vai ser responsável por gerar sua energia, né? E as baterias à noite fazem a geração complementar para você ter todos os equipamentos da residência ou local, ou empresa, né? Depende do dimensionamento do equipamento, pode se gerar bastante energia até por intermédio de baterias, né? Porém, a contrapartida é que as baterias são caras, né? Então existe uma necessidade de investimento um pouco maior, e isso daí torna o sistema caro, né? Aqui existem algumas fotos onde a gente vê as montagens típicas, né? Esses sistemas geralmente são em fazendas, então são montados no solo, né? É melhor a montagem dessa forma. E também aparecem as baterias, que são demandas para o off-grid, né? Elas precisam existir, senão você só vai ter energia durante o dia e à noite não tem, né? Então não tem viabilidade se você não tiver a bateria para gerar energia durante o período noturno. Então, olhando por questão de sustentabilidade e de ecologia, etc., né, a gente vê que
É um sistema que não polui, não gera poluentes, é renovável, possui baixa manutenção, né? Basta tirar a poeira que acumula, e o sistema está funcionando, então é muito simples a manutenção. Payback é rápido, né? Em 4 anos esse investimento já está pago, né? Isso é interessantíssimo. Amplia a competitividade de negócio, né? Então quem tem hoje fontes renováveis de energia, que olhe para a sustentabilidade, tem vantagens também competitivas no mercado. É totalmente amiga do meio ambiente, né? Falando que é ecologicamente correto o sistema. Agregar valor ao imóvel na instalação, porque você está investindo em sustentabilidade, né? Em equipamentos de sustentabilidade. Elevado tempo de vida útil dos painéis solares, né? Mais de 25 anos até. Componentes que permitem maior rendimento e expansões futuras. Né? O sistema lembra até uma analogia, alguma coisa como Lego, né? Você pode ampliar o sistema a qualquer momento. Né? E tem certificação A do Inmetro, né? São sistemas positivos em termos de energia elétrica. A geração de energia é imune à inflação. Isso é outra coisa muito bacana. Né? Então, você não se preocupa com os aumentos que acontecem na conta de energia ou bandeira de energia. Isso daí não vai afetar em nada o seu gasto, né, com energia elétrica. Na instalação residencial, a gente vê, né, que geralmente os painéis são colocados, fixados nos telhados, né, com a face norte do sol, né, a maior incidência do sol. Ele gera corrente contínua que vai por cabos até o inversor converte para corrente alternada e injeta na rede elétrica, né, alimentando não só a rede elétrica, mas a casa também. Né, ele distribui energia para os consumidores. A composição do sistema de painel fotovoltaico, né, uma quantidade definida em projeto, né, por demanda. Infraestrutura fotovoltaica, você tem suportes, fixações, parafusos, tubos, tubulação, cabos. Conectores MC4 são específicos para esse tipo de painel, então ele demanda um tipo de tecnologia onde não haja entrada de umidade, de água. Isso pode ser muito perigoso em termos de segurança, por tratar de energia em alta tensão, né? Então perigoso para quem estiver por perto, para acidentes. Então tem que ter existe uma norma, né, para trabalhar com energia fotovoltaica, e os fabricantes obedecem regras internacionais, normas internacionais, para manter garantida a qualidade e confiabilidade, né, do sistema, para evitar surpresas desagradáveis. Né? Existe também na instalação a caixa de junção, os DPS ficam montados em string box, às vezes tem chave seccionadora, disjuntores, enfim. Inversor de frequência é fundamental, né? E ele faz a conexão, a injeção da energia na rede elétrica, e hoje todos os inversores eles têm conexão ao Wi-Fi da residência, né, do local. Isso permite que haja um monitoramento da sua geração de energia diária. Conexão à rede de corrente alternada, aterramento é importantíssimo, e padrão de entrada com um medidor homologado. Né? Isso tem que ser porque as companhias de eletricidade não liberam uma instalação se não estiver tudo dentro das normas exigidas. Aqui a gente vê o tipo de célula semicondutora, né? Existem os policristalinos, monocristalinos, eles são montados, associados em série, paralelo, para se chegar à potência necessária para a geração de energia por painel. Né? Então, painéis podem ser associados também em série, em paralelo, e aqui a gente vê a composição, né? Então ele tem uma moldura de alumínio, tem um vidro especial para suportar a alta temperatura, né, da exposição ao ambiente, chuva, né, choques térmicos, plásticos, polímeros, né, para
ajudarem na estabilidade desse sistema, né? As células são montadas também, é importante a isolação elétrica, né? Não pode entrar água de forma nenhuma dentro de um painel, então eles são vedados, né? Selados para evitar a presença de umidade, que não é benéfica para o painel fotovoltaico. Aqui ele mostra novamente, né, esses detalhes, né, da montagem desse sanduíche, né, do painel fotovoltaico. E aqui a gente vê um módulo de mercado, né? Ele gera, nesse exemplo aqui, ele gera 500 watts pico, né? Que é no momento que o Sol tem a sua maior intensidade de energia, de radiação. Pesa ao redor de 22 quilos, né? E aí tem dados de proteção e rendimento, eficiência, né? Os inversores de frequência também são sistemas de suma importância na geração de energia, como eu comentei, eles convertem até 1.800 volts de corrente contínua em corrente alternada, em geral 110, 220 ou 380, 440. Né? A tensão de 110 é pouco comum se encontrar para inversores. Os inversores trabalham a partir de 220 volts. Não significa que não dê para instalar em sistema de 110 volts. É possível, sim, muitas vezes utilizando autotransformadores. Então, sistemas são flexíveis, a gente pode ampliar, né, são expansíveis, né, pode-se fazer alterações a qualquer momento numa instalação solar. Aqui a gente vê o diagrama típico, né, unifilar de uma instalação solar. Né? Esse diagrama unifilar ele é importante para submeter à aprovação da companhia de energia elétrica. Né? Então, existe uma demanda de um engenheiro eletricista para fazer o projeto, que inclui esse diagrama unifilar, e aí a submissão à companhia de energia para poder aprovar a instalação de um outro medidor. Né? O medidor para o sistema fotovoltaico é bidirecional. Né? Ele tem que medir o consumo da residência, que acontece, por exemplo, à noite, né? Ou às vezes de dia, dependendo da demanda, e o quanto ele está injetando na rede. Então, ele fica fazendo um balanço de injeção e consumo, injeção, consumo. Ele fica alternando essas medidas em um determinado tempo, e aí existe o registro disso neste medidor, onde a companhia de energia vai verificar o quanto foi injetado e o quanto foi consumido para fazer o balanço da conta, né? Reduzindo assim o valor a ser pago. Né? O excedente de energia ele pode ser consumido em até 4 anos, não existe uma perda desse excedente, caso haja excedente. Né? Vamos imaginar uma condição onde o Sol reinou aí por 2 meses sem um dia nublado. É óbvio que a gente vai ter uma geração muito grande de energia e às vezes não vai ser consumida essa energia. Então não é perdido, isso daí volta em bônus, vamos dizer assim, não financeiro, mas em bônus de energia para o momento onde, por exemplo, a gente pode ter 2 meses só de chuva e tempo nublado. Esse daí é o tipo de cabo para corrente contínua, né? Ele tem umas características um pouco diferentes do cabo de corrente alternada, questão de isolação e o tipo de material que é utilizado. Né? Existem normas para isso, né? Normas para corrente contínua, normas para corrente alternada e normas para energia solar. Essas são as baterias utilizadas em off-grid. Né? Então, hoje existe uma forte demanda para as baterias de íon de lítio ferro fosfato. Essas baterias têm uma estabilidade muito grande e são as que também se utiliza nos veículos elétricos, nos carros elétricos, ônibus elétricos, caminhões elétricos, máquinas agrícolas, enfim, que utilizam baterias e a eletricidade como tração. É muito comum a aplicação de baterias de íon de lítio ferro fosfato. Né? Existem outras tecnologias associadas ao lítio, porém essa é a que tem a maior aplicação nos dias de hoje.
Aqui a gente vê alguns tipos de suportes de fixação, tanto para telhado como para o piso, né, chão. Também existem os carports, com os carros elétricos chegando, existe uma aplicação onde você cria já existe a estrutura para fazer uma garagem, né, onde ela gera energia e já abastece a energia no carro elétrico durante a permanência do carro no local, né? Então, isso é não, já existe uma demanda hoje, mas essa demanda vai aumentar muito com a chegada dos veículos elétricos em breve. E aí as pessoas utilizam os sistemas fotovoltaicos com muita criatividade, então pérgolas de jardim com geração de energia, sistemas flutuantes de geração de energia, calçadas com geração de energia, e assim vai. Então, um pouco mais de estruturas, né? Existem várias tecnologias hoje permitindo que se tenha uma carga menor estrutural, né? Um peso menor no telhado e uma boa estabilidade para que os painéis não sejam danificados quando exista, por exemplo, vento forte ou alguma coisa do gênero. Essa é uma imagem da Stringbox, onde a gente instala os DPS, né, os protetores de surto, e chave seccionadora e disjuntores conforme, ou fusíveis de corrente contínua conforme necessário. As Stringbox são ligadas na corrente contínua. Esses são os conectores MC4, de importância muito grande para segurança nas instalações fotovoltaicas. Para vocês terem uma ideia, o MC4 de procedência ruim, né? Ou seja, vindo de um fabricante que não é idôneo, não segue os padrões definidos pela Stable, né? Que é um grande fabricante desse conector, foi quem patenteou esse conector, né? Mas existem cópias no mercado, existem cópias desse conector da Stable. E essas cópias, hoje, já se tem estatísticas que são responsáveis por incêndios em instalação elétrica. Tamanha a importância desse conector. É um conector de muita importância dentro de uma instalação fotovoltaica. O monitoramento já é possível, não só da microgeração, mas como geração distribuída. Então, um celular pode ser um portal de monitoramento de energia, no caso de uma residência, mas também existem ferramentas já de porte maior para as usinas, né, de geração de energia, onde você pode monitorar gerações de capacidade maior, né, no caso de usinas. Então, é somente um ponto para se pensar que com a possibilidade de economia de dinheiro numa instalação, a gente pode focar, né, aplicar o dinheiro em outras coisas. Nas residências, a gente pode pensar em financiamento, em usar o dinheiro que sobra da energia para fazer compras, aplicar em outras coisas, estudos, viajar, investir. Nas empresas, pagar os funcionários com excedente de energia, o que você está economizando com energia, aplica-se o dinheiro em outras coisas, né? Aluguel, capital de giro, redução de custos, investimentos em marketing, e até o selo selo solar, que é uma forma de usar positivamente no marketing da empresa, como empresa ecologicamente correta, né, amiga do meio ambiente, enfim. E as normas são diversas, né? Existem várias normas hoje no mercado brasileiro, no país, para os sistemas fotovoltaicos e associados a ele, né? Então, aí existem algumas delas relacionadas. Muito obrigado, e é isso sobre que gostaríamos de falar sobre energia fotovoltaica.
fiquem à vontade de nos contactar para maiores informações. Obrigado.